Bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Pra Tudo Tem Conversa, aqui da equipe do Santi Mendes, Advocacia de Famílias e Negócios. E o nosso tema de hoje é gestão de pessoas e pleno emprego. Essa aqui é uma realidade atual e que vem trazendo grandes desafios para as relações trabalhistas, principalmente para o processo de recrutamento, de seleção, de retenção de talentos também. E essa é uma dor que os nossos clientes, a gente aqui, enquanto empresárias, também tem enfrentado e, por isso, está na nossa mesa de reuniões. E para a nossa mesa de hoje, a doutora Glauciane vai apresentar as nossas convidadas. Quem está com a gente hoje, Glau? Olá, tudo bem? Gente, que tema adoro, né? Adoro, porque é a minha área, porque eu também trabalho com isso, enquanto hoteleira, empresária e na advocacia empresarial. Então, como a gente também vai abordar essa parte trabalhista, quem está com a gente aqui hoje é a nossa prata da casa, a doutora Luciana, nossa advogada trabalhista patronal. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Bem-vinda. obrigada. E eu vou pedir que você apresente a nossa convidada de hoje, que você selecionou a dedo. Com certeza. Nossa convidada de hoje é a Michele. Michele é diretora corporativa do Senac e ela atua com gestão de pessoas e nessa área de recrutamento, seleção, treinamento há muitos anos. Nós não gostamos de falar de... Não falamos em números, em Não, dados, Mariana. somos todas meninas. Meninas não gostam de falar de números. Mas, Não, a gente gosta de falar em números financeiros, não em idade, né? Exatamente, mas com vasta experiência nessa área de gestão de pessoas e eu já tinha intenção de chamá-la nos outros podcasts e agora o tema realmente encaixou na expertise dela. Casou bem, né? Oi, pessoal. Obrigada, Muito bom estar Michele. aqui. Obrigada pelo convite. Vamos começar, gente, porque são muitos os desafios desse tema, né? Sim, São. muitos. Na verdade, como empresária, eu sinto essa dor e por isso a gente começou a falar sobre isso, né? É claro que hoje em dia, tanto o empregado quanto o empregador têm escolhas, né? Para se vincular e se manter numa relação de trabalho, mas a gente parece que sonhou tanto e tentou tanto que a sociedade chegasse em alguns momentos de pleno emprego, mas isso é desafiante, não só para recrutar, para selecionar, mas também para reter os talentos na empresa. Queria que você começasse a falar da sua experiência, Michele, com isso. Como que vocês têm lidado para contratar pessoas e manter pessoas agora nesse cenário? Bom, quando a gente fala na perspectiva de que é um desafio, realmente é. As organizações hoje convivem com diversas gerações, né? A gente passa a ter dentro do mercado de trabalho geração Z, geração alfa, e ainda tem o pessoal da geração Y, da Z, cada um com as suas expectativas de vida e com carreiras trilhadas. E para o empresário, para a organização, e aí eu falando na minha visão de gestão de pessoas, é um desafio poder conciliar todos esses valores e propósitos num bem comum, num resultado final. Porque o resultado de negócio de uma organização, ele fatalmente passará pelo time que está absorvendo aquele propósito. E os meus valores pessoais também vão para esse propósito, né? Então, o que criar para engajar as pessoas? E quando a gente fala no pleno emprego, que é uma realidade aqui no Mato Grosso do Sul, a gente se depara com mais postos de trabalho à disposição e com menos pessoas interessadas em fazer parte. E a gente tem um negócio para tocar no dia a dia, né? E aí, como fazer isso? Tem que Só para a realmente gente explicar trabalhar. também, o pleno emprego, ele significa, porque às vezes tem gente que tá ouvindo, que o pleno emprego é que tem menos de 10% da população ativa desempregada, é isso, né? Isso é um indicador que o governo trabalha para entender como que está a população em relação à força de trabalho, né? Existem, sim, pessoas que estão à margem da sociedade, existem pessoas que são autônomas, mas existem aquelas que já estão com ocupações e o mercado precisando de diversos tipos de relação, porque eu passo pela relação CLT, né, com o meu time, mas eu posso ter os prestadores, os Claro. consultores, então são diversas relações. Inclusive, a dinâmica do mercado mudou.
Nós, empresários, nós da área de gestão de pessoas, nós profissionais, temos expectativas diferentes enquanto mercado de trabalho. Tem profissões que daqui 10 anos vão existir que não estão sendo faladas hoje. Essa dinamicidade, ela é pungente, é muito rápido, né? Então, quando a gente fala de pleno emprego, a gente está falando de como fazer a ocupação de todos os postos para que o meu negócio possa crescer dentro do meu planejamento estratégico com as pessoas que ali querem estar no meu propósito. Mas para fins de indicadores, eu penso que a sociedade sul-mato-grossense, falando aqui do nosso estado, né, pelo que a gente tem acompanhado nas mídias e nas projeções do governo, está em um momento de pleno emprego quando eu tenho, dentro da idade da população ativa, considerada, né, de ativa, Força de trabalho. de força de trabalho, muito bem, menos de 10% desempregado. Exatamente. E é essa a nossa realidade hoje. E é essa a nossa realidade hoje. E se não bastasse isso tudo, como os negócios precisam caminhar na mesma velocidade da sua concorrência, né? Porque eu tenho que ter vantagem competitiva, eu quero aumentar a minha produção, eu tenho outras formas de me relacionar com os clientes que estão muito mais exigentes hoje. A experiência do cliente é um ponto focal como um pilar importante para a sustentação do meu negócio. Eu olho para tudo isso, eu preciso ter pessoas preparadas a todo momento representando a minha marca. Então, além do desafio de ter pessoas no time, eu ainda tenho o desafio de tê-las na condição de concorrência, de vantagem De competitiva. competitividade, né? Então, o do Exato. treinamento desta equipe, de você preparar esta equipe que hoje está cada vez mais, como você Mais acabou de enxuta. dizer, enxuta, porque eu tenho que ter menos funcionários que atendem mais funções dentro da empresa. Eu também preciso retê-lo, porque outras empresas estão de olho nos talentos que eu tenho Exato. dentro da minha empresa. E eu também tenho, que eu acho muito bacana que você disse aí, que hoje eu tenho dentro de uma empresa diversas culturas sendo precisando ser Convivendo. administradas ali dentro, e que surgiu, que a gente tem falado muito sobre o fit organizacional. É o fit cultural. O que é O esse fit fit cultural, cultural, né? fit Que cultural. A gente fala muito disso aqui. O que é o fit cultural que é importante para que você tenha essa retenção? Então, o fit cultural é a harmonia entre os colaboradores e cultura, normas e valores que uma empresa possui. E é aquela questão, tendo harmonia entre essas duas questões, o ambiente saudável de trabalho ele vai ser normal, vai ser um ambiente favorável e as pessoas vão gostar de trabalhar naquele empreendimento. Se não houver o fit cultural não tiver harmônico esse fit cultural, realmente os talentos não permanecem, existe muito rotatividade, aí são aquelas questões de clima organizacional que a gente vê bastante. A pessoa não quer ficar no trabalho, ela não quer manter, não quer seguir aquela carreira, enfim. O fit cultural, ele é proposto na seleção, no recrutamento, justamente para evitar que essa desarmonia ocorra ao longo desse contrato de trabalho entre os colaboradores. E me diz uma coisa, antes da gente falar sobre como manter essa questão do fit cultural muito claro, às vezes até no momento da contratação, que eu acho que é impossível você falar sobre toda a cultura organizacional e tal, mas o impacto dessa rotatividade maior, ela tem um impacto grande na parte do direito trabalhista naquela empresa, né? Com certeza. A rotatividade para o empregador, ela é péssima, porque ele vai gastar recursos com treinamento. Vamos falar até do EPI, do treinamento, documentação do admissional, toda a questão, exames, enfim, e no desligamento também, né? Porque também tem o exame demissional, treinar outra pessoa, às vezes aquela pessoa se desliga e não deixa alguém substituindo, cai a qualidade daquele trabalho, porque você treina, porque você quer entregar uma qualidade para o seu cliente. A pessoa se desligando e sem deixar ninguém no seu lugar, com certeza aquela qualidade pode cair. Então, a rotatividade ela é péssima. E o custo também com as rescisões, né, Lu? Custo com rescisão e documentação, entre outras coisas, né?
treinamento, Eu integração. falo sempre desses custos, porque é claro que a parte intelectual é o maior prejuízo, é o maior custo, a parte toda de treinamento, de engajar de novo e tudo. Mas para comércio, por exemplo, para shopping, a gente vê bastante, a gente já passou também em outros negócios nossos, assim, a pessoa entra, porque parece que é muita opção, né? Então, ele faz a entrevista aqui, mas ele já está de olho na outra que ele fez, e aí ele começa. Você tem que fazer o registro no primeiro dia de trabalho hoje 5 em dia, dias. né? 5 dias. 5 dias. Vocês veem que sem a Luciana na consultoria eu não sou ninguém. 5 Até dias. 5 dias. E aí eu já tenho que entregar, senão eu não posso cobrar. Uniforme, que é um custo bem Alto. considerável. Aí eu tenho que já fazer o carregamento do cartão do passe, eu já vou fazer ali para o mês todo e tal. E a gente já passou por isso. Né? Tenho chamado sempre aqui a ajuda do meu backstage, Lucas. A gente já passou por isso, né? Você dá o uniforme, coloca o passe, carrega o alelo do mês todo. Sim. E a pessoa, dali a 5 dias, anoitece e não amanhece, eu costumo dizer assim. E a gente nem pode descontar tudo isso, porque nem tem saldo para descontar. E ela não sai devendo para a empresa. Exatamente. O que você sugere para essas situações? Você acha que dá para ficar, por exemplo, um período sem os benefícios? Porque todo mundo ganha um benefício de alimentação, por exemplo, o seu não. Fica um período com passe no dinheiro para não carregar o cartão todo. Não dá o uniforme, dá meio uniforme, uma camisetinha, ele que lave. É difícil, né? Porque toda essa questão, a integração, aí essa pessoa não vai ficar realmente, ela vai já entrar discriminada. Não, não pode. não pode, né? Michele. Mas é o recrutamento e a seleção que ela precisa ser, é um investimento, que é o investimento nesse momento. Não é pegar, tô precisando muito, qualquer um pode começar aqui. Não é. Gosto disso, a gente tem falado sobre isso, né, Glau? eu tenho, Não abrir mão dos seus critérios. A Era Luciana nos isso que eu ensina ia sempre isso. pedir para a Michele, para ela falar exatamente disso, que é o começo, né? A Luciana passou para a gente a bola aqui no escritório já e para nossas vidas. Ela fala, gente, vocês têm que pensar antes de colocar a pessoa para dentro. Porque a partir do momento que você contrata, 5 dias para registrar, e aí todos os direitos estão valendo a partir disso. O vale alimentação, a cesta básica, tudo, as suas obrigações. Então, para mim, hoje, e aí eu queria que a Michele nos desse como gestora, tudo começa na contratação. Só que qual que é o grande problema? Eu abro a vaga e não tenho candidatos. Onde que a gente vai buscar essa mão de obra? Ou como, será que às vezes qualificar o que eu tenho para que ocupe mais funções? Como que a Ou gente... se conformar, né? Em alguns empreendimentos, eu falo, é trocar 6 por meia dúzia, fica. O que você acha? Bom, eu acho que a gente pode começar do princípio do fit cultural. A cultura, ela é o propósito da organização, os seus valores, é a forma como ela se relaciona com todas as partes interessadas, incluindo os colaboradores. E estes são aqueles que levam a marca da sua empresa para o seu cliente. Quando a gente olha para tudo isso que está envolto em práticas, políticas e comportamentos, porque a cultura ela pode ser algo numa placa, né? Eu gosto muito daquele jargão que fala que a cultura comeu estratégia no café da manhã. Você pode ter pensado em todas as estratégias como você quer colocar a sua empresa lá na frente, mas se você não trabalhar a sua cultura para dar esses matches de valores, para ter os melhores que convergem com o seu propósito, você não consegue fazer nada, porque resultados vêm por meio de pessoas. Então, nessa perspectiva que o fit cultural é extremamente importante. Quando você conhece a sua organização, que você tem desenhado quais são as competências, qual é o perfil que você tem, você começa um processo de recrutamento e seleção com maior aderência para trazer os melhores para cá. Mas a gente está falando de brand, a gente está falando de marca. Então, quanto melhor você for posicionado como uma cultura que engaja, você vai ter gente, de repente, batendo a porta para poder fazer os seus processos seletivos. É a verdade. forma como você se relaciona. E hoje em dia, né, a gente tem um certo tempo, não vamos falar de idade, antigamente era muito mais resiliente, a gente fazia as coisas e seguia, ficava no mesmo emprego. Era orgulho ficar no mesmo emprego a vida Era orgulho toda. você falar, eu tenho tantos anos de empresa. Não Por é? vezes Isso massacrados dentro de uma cultura, mas aguentava firme lá. Hoje em dia não é assim. As pessoas buscam N fatores para equilibrar e convergir.
Não estou falando nem só da geração Alfa e Z, que tem outros. Eles nem sabem como eles vão se relacionar com a gente ao final. Eu acho que vai mudar muito a relação de trabalho nos próximos anos. Eles têm com quem dificuldade vai de se tomar. relacionar, né? Vamos começar ali. Exatamente, né? É uma geração tão focada Nos seus propósitos, na sua vida, no seu individualismo. E aí a gente vai ter que ter outras E- formas de se relacionar. E eu Sim, penso sem muito dúvida. também em No digital, tecnologia, na no ausência. digital. Mas depois a gente volta para Depois essa a gente geração volta que para nesse- mim é um grande desafio. Gente, não é só a geração, né? Bauman já dizia, as relações são cada vez mais líquidas, as relações comerciais, empresariais, societárias, familiares e as trabalhistas também. Porque ninguém se prende, é isso, a gente antes se formava numa profissão e estava Guia. fadado a ela para o bem e Escolheu, para o mal o escolheu. resto da vida, escolheu, ficou, né? Casava, estava preso naquilo ali, se deu ruim, é o fim da vida, e não é mais. E nos empregos também não. Junta isso com um caminhar da sociedade para um tema que me é muito caro, que é meu de pesquisa no mestrado e no doutorado, que é a gestão socialmente responsável, e que fala que a sociedade caminhou, essa é a ideia, para o momento em que as empresas precisam prestar contas não só para os seus sócios, mas também para todas as partes envolvidas. sociedade. Né? E ali tem os seus os colaboradores. os seus consumidores, os seus fornecedores. Até a gente, como fornecedor, às vezes não quer se relacionar com uma empresa porque a cultura marca daquela não- empresa não Exato. está de acordo com a minha. Exatamente. E é muito natural e eu acho muito válido que a gente esteja caminhando para um momento em que o empregado também possa escolher a empresa, né? A gente pode escolher o empregado. Hoje em dia, a gente faz uma entrevista de emprego, ambos se escolhendo, né? Você sabe que eu fui fazer uma entrevista lá para a loja, e aí com uma moça, e foi engraçadíssimo. Até hoje eles riem de mim. Porque tinha algum dos colegas da equipe comigo, que eu não me lembro quem era. E aí eu perguntei. Lembrei. Aí perguntei. Aí terminei a minha entrevista. E, bom, acho que é isso, a gente vai seguir. Ela falou: não, eu quero agora que você me fale um pouco mais sobre você. Aí eu olhei para minha gerente e falei: Ela já dá um truco e volta. Eu quero te conhecer para ver se eu vou te escolher. um pouco mais sobre você. Você vai ser Exato. minha chefe, eu quero saber se bate comigo. Me senti desnuda. Com Ficava certeza. preparada Não, a gente não tá você. preparado. Eu falei: você quer saber o quê? Você é advogada, por que você tem uma empresa aqui? O que você está pensando? Gente, só um pouquinho. Eu falei: vai falando aqui com a gerente, depois qualquer coisa a gente te liga. Eu fiquei muito constrangida, mas eu achei incrível A atitude a dela. atitude de falar: agora me fala um pouquinho mais sobre você. Né? E as pessoas escolhem. Eu acho que isso, independente, é claro, pesa mais a mão de coincidir com uma geração mais líquida ainda, num mundo pós-pandêmico, que está todo mundo com pressa. Deu 3 meses, a vida tá normal, você já quer sair chutando, né? Tem que acontecer alguma coisa. É verdade. Junta tudo isso e complica. Mas é um movimento também muito legítimo e que a gente Sim. tem que comemorar que hoje em dia as duas partes se escolham, né? Exatamente. E aí, falando só um pouquinho mais do fit cultural, acho que são 4 pilares essenciais que a gente sempre vai se deparar quando a gente vai trazer pessoas para fazer parte do nosso time. Aquelas que buscam equilíbrio pessoal e profissional. Então, existe uma fatia do seu time que vai te escolher se eles tiverem equilíbrio pessoal e profissional. Tem aqueles que vão entender que ali eles podem crescer e se desenvolver porque eles querem fazer uma carreira ou uma mudança de carreira e você tem propósito que converge com isso. Da mesma forma que vão existir algumas pessoas que vão olhar para os seus valores organizacionais e vão ver que tem match com seus valores pessoais. E uma pequena parte, ou grande, dependendo de qual for a forma que a sua empresa se relaciona, que fica por remuneração e benefícios. Esse é aquele que te troca por R$ 50 ou te arruma um atestado médico que não vai ficar até o final do mês. Uhum. Então, de que forma que você quer posicionar a sua marca, de que forma que você pode fazer seu brand interno para que o seu time também venda a sua marca de um lugar excelente para se trabalhar. Porque lugares excelentes para se trabalhar têm pessoas excelentes também. Essa convergência dessa escolha que você trouxe vai trazer elementos importantes aonde as pessoas ganham e as empresas ganham também. Então, o mindset
do empresário precisa caminhar também um pouco para isso. E eu estou falando algo que pode parecer muito distante de pequenas empresas, por exemplo, que não tem um quadro todo estruturado para falar sobre gestão. Mas a gente pode estudar sobre isso, a gente pode, enquanto dono da empresa, com seu gestor, com um consultor terceirizado, te ajudar nessa perspectiva. E isso serve para qualquer padrão de empresa. Às vezes as pessoas acham que eu tenho que investir muito, eu tenho que ter outras coisas que minha empresa não comporta, não necessariamente. Então, que a gente compreenda sobre isso, para que esses pilares de ser uma empresa para todos realmente possa trazer os melhores. Não é uma fórmula mágica, é desafiador, mas é possível. Eu ia Tem falar algumas sobre... Não, perguntas, não. você Pela tava ordem, falando. pela Não, ordem. eu quero usar a Michelle, por favor. Eu sabia que isso ia acontecer. Divulgue esse capítulo como consultoria grátis. Michelle, por favor, deixe o seu arroba aqui para perguntas. A gente vai colocar, tá? Vocês prestem atenção, Michelle está aqui para nos ajudar. Porque é muito desafiador, Michelle. Agora, falando como empresária, entendeu? Eu preciso descobrir o que porque às vezes nem eles sabem. Muitas vezes eles não sabem. Principalmente nessa. Isso que me lasca. É uma mistura de gerações, então eu tenho de pessoas de 40, pessoas de 30, pessoas de 20, cada uma com expectativas diferentes. Eu, enquanto gestora, porque eu vou te falar que às vezes eu já perguntei, eu já sentei para conversar e falar, mas qual é o seu objetivo? O que você pretende? E você dá 2 meses para fazer um planejamento, 3, 4, e a resposta também não vem. E às vezes eu fico E aí, se a gente pensando... indica a resposta, a gente está invadindo. É difícil. E aí eu fico... E eu também sou empresária, com todos os meus dilemas enquanto pessoa, desafios de gestão. E eu tenho que me manter motivada para motivar o outro, para motivar para que ele chegue. E às vezes eu penso, rapaz, vocês têm... como os treinamentos, o que a gente pode fazer para ajudar eles a também se entenderem, a chegarem, para verbalizar. Quando eu falei que essa geração tem dificuldade de relacionamento, é porque o que eu tenho sentido aqui na nossa sala de reuniões com os nossos clientes, as queixas são muito parecidas. A gente não consegue se entender no diálogo, porque eles não sabem dizer nem o que eles esperam. E, às vezes, eles esperam chegar no topo com 3 meses de empresa. Sabe, uma urgência do TikTok, uma urgência do mediatismo, de quem pensa que o youtuber é regra. Né? Como que vocês, enquanto... Você trabalha na parte de treinamentos também? Minha área, uma das áreas é Uma a gestão das de áreas é pessoas. essa. Você acredita que isso pode ser ensinado? Essa comunicação pode ser melhorada tanto para o empresário, porque eu tenho uma dificuldade muito gigantesca, porque às vezes eu fico olhando e falo, eu não sei nem como ajudar. Você vê que a pessoa é querida, tem capacidade, mas a gente não consegue integrar esse fit organizacional, porque ele, principalmente nas empresas pequenas, ele vem do gestor, ele vem do fundador da empresa. Eu, por exemplo, venho de uma empresa familiar que hoje tem 46 anos. Essa cultura começou lá com o meu pai, né? Que foi implantando naquela equipe, que vem comigo. A gente é que vem trazendo esta cultura. Agora, quem chega... Eu preciso também entender. E essa comunicação é muito difícil com essa mistura de geração. Como você enxerga? Dá para ser ensinado? Dá para ser conversado? Como você extrai isso deles? Essa é uma realidade das diversas empresas. Eu tenho um pouco mais de 20 anos nessa área de gestão de pessoas, de trabalho, e posso passar a minha experiência do pouco que eu acredito. Quais são as perspectivas? O mundo mudou muito, só que relacionamento e comunicação ainda continua sendo relacionamento e comunicação entre 2 partes. Isso não vai mudar, não tem inteligência artificial generativa que copie padrões que vai fazer essa mudança. Então, para que a gente possa estabelecer de fato o fit, o match, a gente tem que investir tempo. Tempo no diálogo estruturado, numa escuta ativa. Então, tem que criar propósito e match. E dá trabalho mesmo, porque cada um quer uma coisa como você trouxe. Cada um quer uma forma e você, enquanto líder, é bem-vindo ao mundo da liderança, porque é dessa forma que a gente se posiciona como influenciadores, como
orientadores, mas, acima de tudo, como uma pessoa que intermedia o encontro das soluções para cada um como ser individualizado. Quando eu tento colocar num pacote e fazer tudo igual, padrão, então vamos fazer um PDI padrão desse jeito, todo mundo entra desta forma, todo mundo está neste nível, a gente não ganha em volume, a gente não ganha em sustentação. Essa é a grande verdade que quem trabalha com gestão precisa conhecer. E aí a gente precisa trabalhar o desenvolvimento dessa pessoa. Por vezes eu vou ser uma mentora, por vezes eu vou ser um coach, por vezes eu vou ter um papel um pouco de pai e mãe, porque quando a gente vem para o mundo corporativo, a gente replica nosso nível de hierarquia. Aí a hierarquia do exército, a hierarquia do professor, a hierarquia de pai e mãe. E aí eu me deparo com uma pessoa que acha que eu sou a mãe dele. E como que eu vou fazer isso com a cultura dele? Mas eu tenho que trazê-lo. E aí trabalhar o ser humano é o propósito disso. Tá E é rolando um raporte desafiador. aqui. E quem não quer ter É filho? desafiador, mas é extremamente gratificante quando você tem isso como propósito, e eu acredito muito nisso, de fazer um legado e construir algo na vida das pessoas, de marcar aquela pessoa como uma pessoa que ajudou a desenvolver e crescer. A gente perde gente no meio do caminho, fato, né? Não dá E- para poder e ser a todo gente mundo, também, mas às a gente vezes, ganha se muita sente- coisa. Ganha sim. A gente... Mas também a gente se sente muitas vezes desvalorizado, traído. Vamos dar um olhar de Será que- positividade para os ouvintes? Vamos olhar, eu gente, quero- empreender vale a pena. legal. Liderança vale a pena. Vale sim. A Glau não está num bom momento. Não da é isso, equipe, não é mas isso. ela está saindo de férias. Vai voltar E ela vai renovada. voltar. Tá renovado. Ela vai voltar cheia Não. de gás, vamos lá, fazendo planejamento. Eu tenho certeza, porque não faz outra coisa senão empreender e liderar E mais de adoro, 40 anos. e adoro. Não desistam. Não é para desistir. É só porque é de fato um desafio. Cansativo. Porque além de ser cansativo, o que eu tenho visto, e quando a gente fala assim que eu falei, porque às vezes a gente se sente traído, não sei o quê. Porque eu Porque nós tenho. somos seres humanos, Porque, gente. Se sente exato, assim, é por aí vezes. que eu quero dizer, porque eu também tenho as minhas expectativas, eu também tenho as minhas fragilidades, os meus pontos. E a gente Mas o também, que eu queria por mais que a dizer- gente tente se distanciar, a gente também é humana. Então, a pessoa, de repente, dorme, não acorda, você fala, poxa, mas... É. Né? E eu tava aqui, cara. Eu não como empresário, como CNPJ. Eu como CPF, né? A gente Mas fala... é aí que eu quero chegar. Mas não dá a pra levar gente pro lado teve um pessoal, podcast né? aqui. A gente É. teve um podcast aqui. Vamos só voltar. Quem não assistiu, assistam. Maravilhoso. Que foi com a Dani Gentil. Gil. Gil. Ela tá focada na Dani Gentil. Ela tá saindo de férias, gente. Dani Gil. Férias. É. Essa gravação antes quem me das conhece. Enfim. Dani Gil. Vamos lá. Beijo, Dani. Beijo, Dani. Linda, maravilhosa. E uma das coisas que ela estava dizendo é que a gente precisa ter um olhar mais profissional também da empresa, cultural, porque Nós não somos amigos. ela falou A assim, gente- esse negócio a gente não é família. É. Aí ela tá falando do pai e mãe, aí aquilo já começa a me dar 3 Aham. tipos de palpitação, porque Mas às você vezes... vem como uma pessoa completa, com a sua história de vida. Eu não vou deixar a Michelle lá de casa no negócio e vou colocar o meu blazer e entrar. Você também vai receber dessa mesma forma. E aí eu fico pensando de como é desafiador você estar num ambiente profissional em que você tem regras que precisam ser cumpridas. A Luciana fala muito disso aqui pra gente. Ela fala, o contrato tem que ser claro. As regras, o estatuto, as Exatamente. coisas. Então, você precisa ter um ambiente profissional, com regras, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser empática, ao mesmo tempo eu tenho que ser motivacional, ao mesmo tempo eu tenho que Eventualmente aplicar fazer uma um medida papel- disciplinar, chamar É isso que eu atenção, ia fazer uma falar. reunião. Aí eu tenho que Lembrando, ser pai, na mãe, verdade, psicóloga, coach. Como que a Rapaz, gente tá faz puxado. isso para Luciana relembrar também do podcast da Dani Gil? Ela diz, a gente tem que fazer tudo isso, mas a gente não é uma família, isso aqui é uma empresa. Exato. Tem regra também para ser cumprida. E só para a gente retomar esse ponto, Lu, É, o é que eu- difícil a gente equalizar uma hora que a gente tá ali, sou seu pai, sou sua mãe, sou seu coaching, sou isso, e agora, cara, você não cumpriu isso aqui. Você não o que varreu a a gente loja. conversou naquele outro podcast é assim: no ambiente de trabalho, se fizermos amigos, excelente, mas aqui a gente não tá para fazer amizade, nem para fazer coleguismo, e nem para ser legalzinho um com o outro, é para trabalhar e empreender e dar resultados.
Claro, o ambiente tem que ser sadio, tem que ser harmônico, todo mundo tem que fazer se sentir pertencente àquela empresa, àquela organização. Mas não dá para a gente trabalhar de maneira sem realmente seguir regras. Não existe essa possibilidade, porque também não vai dar certo. Cada E um aí- fizer Mas o aí que é que quiser. É a não clareza dá. do Exato. fit, do combinado. Exatamente. Aí eu volto de novo na perspectiva de relação e comunicação. Quando a gente deixa muito claro as nossas expectativas, quais são as nossas regras. Lembra quando eu falei de cultura, em que a gente tem que ter regras, práticas, comportamentos, isso tudo mapeado, apresentado para aquela pessoa para ver se vai dar o match? Quando eu tenho sempre isso, e a comunicação ela é extremamente importante nessa perspectiva, eu consigo criar sinergia e conexão. Pode não dar certo, a pessoa pode não querer, porque tem que dois quererem sobre isso, mas eu consigo só trabalhar e arbitrar sobre como eu me relaciono com o outro. E na hora que eu faço isso de maneira qualificada, Eu com ia hard perguntar. skills, com soft skills preparados para isso, aprendo num livro só, Michele? Não. É no dia a dia. Às vezes vai dar certo, às Com vezes não alguns vai dar certo. indicadores. Faz É treinamento. consultoria permanente? Diária, cotidiana. Você está falando dessas. São técnicas que, para quem não conhece, né? São técnicas que a gente aplica e monitora com metas, com indicadores. Exato, né? tudo muito claro e transparente. Isso. E isso você acha que é possível numa empresa muito pequena? Eu já trabalhei em diversos padrões de empresa, com muitas coisas que eu vejo hoje na empresa que eu estou, que é uma empresa grande, eu já vi também sendo replicado em empresas menores. É possível. É claro que a gente precisa se dedicar numa gestão. Às vezes é uma única pessoa fazendo mais de uma coisa, mas ela não é coisa de outro mundo. Não existe somente numa holding. Não, ela existe em qualquer fase da sua empresa. Então, isso é importante fazer. Quando eu não me dedico a isso, eu não consigo fazer meu negócio crescer. Tem uma perspectiva que É treinamento a atrás de GPTW treinamento, traz. assim. É isso. A GPTW Treinamento traz um atrás de negócio que é muito interessante. O PIB, num determinado período, numa reportagem que eu vi, tinha crescido no Brasil 3%. E esses Great Places, né, que eram 150 melhores, né, que normalmente se tem, tinham crescido 9%. Muito 3 vezes acima. mais. Por quê? Porque tem pilares importantes de processo de gestão. E lá nas 150 não tem só multinacionais. Tem empresas nacionais, tem cooperativas, tem empresas familiares, tem empresas regionais, tem uma série de empresas, né? Mas elas se dedicam aos pilares que são muito importantes. E quais são esses pilares quando a gente começa a olhar para a gestão? Gente, é confiança na minha liderança. O time tem que confiar no líder. Por isso ele tem que ser claro, tem que ter expectativas, tem que ter transparência, tem que saber reconhecer, fazer feedback, todo esse processo que a gente normalmente conhece. Eu preciso permitir a inovação por todos. Eu preciso que as pessoas possam dar ideias. Elas não vêm hoje mais para bater ponto e fazer somente. Elas querem compreender a tomada de decisão, elas querem participar, porque elas se sentem construindo legado. Se você constrói isso, a sua empresa ganha. Quando eu Me falo... diz uma coisa, para a gente tentar ajudar objetivamente quem assistir esse podcast, eu começo por onde? Assim, se eu sou uma empresa pequena, às vezes eu não estou no momento. O comércio, por exemplo, passa por um momento bem desafiador. Não estou no momento que eu consigo agora investir numa consultoria, mas eu queria dar uma organizada na casa. Qual é o primeiro passo para eu resetar e tentar... Eu indicaria que você conheça o seu negócio. Você vai ter que mapear de alguma forma. Então, quem eu sou, para onde eu vou. A gente está falando um pouco de planejamento estratégico, né? Qual é a missão, qual é a visão, quais são os seus valores. Saber quais são as posições das áreas que fazem parte da sua empresa, porque a empresa é um organismo, né? Tem braços, pernas, então eu tenho que conhecer um pouco sobre isso. Com isso, de uma forma detalhada, que não precisa ser muito complexo, nas posições funcionais, você consegue olhar, eu espero este profissional para que eu vá para o mercado e consiga fazer uma seleção adequada. Se eu não tiver o quadro interno, eu posso lançar mão de uma consultoria, eu posso aprender a fazer um pouco sobre isso, porque também não é uma caixa preta, né? Só psicólogos fazem, não sou psicóloga, mas sou administradora, mas não é uma caixa preta. E aí você começa a criar uma sinergia, mas você precisa olhar para dentro. Então, é aquilo que eu disse. Planejamento, estratégia na parede não faz nenhum sentido se você não tiver uma cultura forte. Então, estabeleça relação, comunicação com seu time de liderança, com seu quadro técnico, permitindo as relações de confiança, permitindo que as pessoas possam participar, porque isso tudo vai maximizar o potencial humano que vai fazer com que o seu negócio também cresça. Você acredita que é isso que faça com que retenha? Porque quando você me falou ali da retenção, que eu não quero aquele funcionário que por R$50 ele troca
a função que ele Dentro está dos pilares, hoje. tem outras você- coisas mais importantes e mais profundas que saem do Isso. Você superficial. acredita que a hora que ele se sinta parte da tomada de decisão É um ou ponto de estar importante. construindo um legado, uma história dele dentro, não é mais pela empresa. Ele tem que construir a história dele ali dentro. É mais ou menos Exato. isso que está fazendo Isso a é diferença. extremamente Porque, na verdade, a importante. empresa, ela é um sonho do empresário, né? Ele não é um sonho do funcionário, do colaborador, do prestador de serviço. Você tem que fazer com que, pelo menos por aquele momento, faça sentido que os sonhos dele estejam dentro daquele Exato. cenário ali, Se né? você souber vender a sua missão, você vai ter um propósito para entregar para aquela pessoa, porque as pessoas se motivam dessa forma, quando elas veem que elas estão construindo algo. E pode ser qualquer segmento. Quando elas constroem algo, elas compram a sua ideia. E aí elas trazem para dentro o melhor delas. Mas eu preciso investir em pessoas, eu preciso de uma liderança que trabalhe a questão do reconhecimento, do feedback. Aí eu volto no relacionamento, volto na comunicação, no alinhamento de expectativas, no retorno para ver, está funcionando, qual é a sua meta, qual é o seu desafio, você está crescendo. Quando eu cresço, meu time quer saber se ele vai crescer também. Só você está ganhando? Então tem alguma coisa errada. Para isso que tem avaliação de desempenho, meritocracia, bonificação, participação nos lucros, investimento em treinamento, possibilidade de carreira, porque enquanto profissional é isso que eles querem, para que os valores deles venham para lá. A gente está falando de um coeficiente de felicidade no trabalho. Hoje tem se falado muito sobre isso. Isso se constrói numa cultura muito forte, numa cultura protagonista, onde as pessoas confiam na sua liderança, embora você fala da amizade, Lu, gostam com quem se trabalha Sim. e têm orgulho do que fazem. Então, são pilares extremamente importantes para que os negócios possam ir para frente. Não tem como ser de outra forma. E a gente está falando de déficit de posições e de diversas coisas. A gente está falando de tecnologia que está substituindo posições de trabalho, novas funções que vão existir daqui a pouco. Essas pessoas têm que se reinventar em carreira. São tantos dilemas corporativos para as pessoas como para os empresários, que se a gente não começar a convergir em propósitos e valores e numa comunicação e relacionamento muito fluido, não vai funcionar. A gente vai continuar arrastando corrente, dizendo que tem muitas coisas ruins acontecendo. A gente pode tirar algo muito legal de uma proposta dessa. E trabalhar isso, a gente fala sempre isso aqui, né, Luciana? Trabalhar essa questão da cultura e tudo também traz um impacto direto na parte legal da relação trabalhista e pode diminuir Mitiga, ali né? os Os riscos. Na verdade, riscos. puxando o gancho que ela comentou, o empregado, seu empregado, os empregados são os maiores ativos da empresa. Sem os trabalhadores, nenhuma empresa consegue se desenvolver. E trabalhadores engajados, em trabalhadores com essa cultura, com esse fit cultural que a gente está comentando, ele vai proporcionar maior qualidade. E vocês, trabalhando alinhados, realmente não teríamos riscos trabalhistas, não teríamos problemas, vai Ele diminuir vai, ele entende 100%. melhor até se a relação cer- finalizar, com não deu certeza. mais. Com certeza. Aí só vai rescindir por outros propósitos, por propósitos maiores de vida, e não por desavença ou por desacerto contratual. Esse é o caminho. Eu acho. A gente está aí vivendo no mundo ideal, porque eu pedi para a gente dar uma visão mais positiva para esse episódio. Aí a gente também deu uma visão positiva demais, quase poliana. O que você diz? Caiu na realidade, lembrou de umas coisinhas que você Lembrei de andou umas passando coisas na aqui. empresa? Não, eu tô Ok. fora. Mas, Lu, uma coisa é importante, a gente fala também, eu tenho certeza de que esse diálogo, ele traz as pessoas, mas o funcionário, o colaborador, o prestador de serviço, ainda espera muito esse reconhecimento em espécie mesmo, em mais questões trabalhistas a favor dele, e que às vezes não dá, né? Porque qualquer coisa que a gente coloque traz um impacto grande para a empresa. Eu vejo assim, aí é a questão daquela pessoa que não se desenvolveu culturalmente, não tem um curso superior, não fez treinamentos, e aí realmente ele trabalha pelo dinheiro e aí vai trabalhar por R$50, ele troca a empresa,
Se não fez o que ele precisava fazer, ele vai questionar os R$ 50 novamente. Então, assim, isso é tudo, eu entendo que é cultura. É aquele que apresenta atestado e é não a se preocupa cultura, com o Mas aqui, rendimento da pessoa. às empresa. vezes, eu digo que às vezes o funcionário ele se sente valorizado quando você fala, tem que crescer e tudo tal. Ele sente assim, se ele tiver uma retribuição financeira. Ganhei, você coloca uma gratificação, R$ 200. No outro mês, ele já está desmotivado, porque naquele mês não tem mais nada novo. E é impossível, dentro do caixa de uma empresa, você toda hora ficar dando Esse tipo uma gracinha. Seria um bom caminho pensar no... desligar colocar- essa pessoa. Desligar Porque essa pessoa. realmente... Ou colocar isso no contrato de trabalho, a progressão, quais são as gratificações que ele pode, já deixar isso claro ali, e aí cumprir o que está ali também, para não ficar só no paga, 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 paga. E não ser só o paga, paga, paga. A gente, dentro de uma empresa, como ela estava dizendo, às vezes a gente acaba. Ele bateu o carro, a gente ajuda ali porque teve um problema com o filho. Você começa a fazer várias concessões, e a gente conversou Já. sobre isso, justamente porque você acaba tendo essa empatia, essa proximidade, e quando você vê, já misturou toda a parte pessoal com a empresarial, e aí você já, se ele não cumpre com algum daqueles combinados, você se sente mal. Por isso que eu volto, e que eu acho muito importante aquilo que a gente estava conversando, de que as coisas precisam ser claras. Claríssimo. Precisa ter ali o plano de carreira, a remuneração, o contrato de trabalho. A Luciana sempre fala, e eu falo assim, gente, porque várias vezes a gente contratava e falava, faz uma experiência, vamos ver se vai dar certo. E vai pondo para dentro, porque na emergência, né, você põe o funcionário para dentro, porque você precisa que a empresa não feche. É a questão do plano emprego, que a gente a questão do começou pleno falando. emprego, no desespero, várias vezes o E empresário aí, coloca... Eu não tive tempo, eu vou ser muito honesta, não sei se com a Carol deve ter acontecido também. Você expõe a sua cultura empresarial, você mostra, vai vivendo no dia a Para contratar dia. no shopping não tá dando, não. Você vê assim, tá tudo certo, vai receber tanto, vai ser assim tudo e bora. Você pode começar amanhã? Pode. Depois a gente vai conversando, tá? Começa amanhã. Aí eu já falo para os meninos Vai que dar estão mais ruim. tempo na equipe comigo, o Lucas e a Thaís, já falo, gente, dá uma olhada se vem amanhã, entrega só um vale-transporte, que se não voltar... Porque assim, imagina, ali a gente está num ambiente que tem 300 postos de trabalho, Competindo. todos desesperados por funcionários, uma portinha do lado da outra, uma portinha do lado da outra. Olha, eu vou te dizer um negócio. Eu faço cafuné na cabeça desses meninos. Eu tenho que fazer de um tudo. E quando você pensa nesse propósito de ter as melhores pessoas com você, você não precisa só pensar em dinheiro. É claro que às vezes a remuneração vai chamar mais forte, mas existem outras possibilidades, outras coisas dentro da política de gestão de pessoas que faz com que essa pessoa se sinta valorizado e aí ele tope ficar na sua empresa. Mas é claro que a gente tem que fazer uma crescência. E dependendo da posição, a gente tem que ter isso muito claro. Quando eu tenho uma posição muito operacional... Eu ia falar, acho que ninguém vai depende muito do morrer, cargo também, vai né? começar e terminar naquela única posição. Ela vai fazer, mas você vai preparando pessoas, você vai ganhando musculatura para isso. Tem que saber E que aí a tem um tempo, rotatividade né? vai Tem um acontecer. tempo. Eu Eu falo para eles, o tempo de loja, por exemplo, de vendedor de loja, de comércio, ou você vai desenvolvendo as suas habilidades naquele período, ou ficar fazendo a mesma coisa muito tempo, enche o saco. É para ser uma coisa para você ir se desenvolvendo ali dentro. Se desenvolvendo, porque às vezes você continua no mesmo cargo, mas a sua venda cresceu, sua rede de relacionamento cresceu. Você está se desenvolvendo para fazer a mesma coisa todo dia. E a pessoa vai se sentir motivada, porque ela está crescendo. Mas vai chegar uma hora que, de repente, ela vai chegar no limite que ela está. Ela E não não vai tem querer- problema é. nenhum. Se você fez uma Nenhum. jornada de X tempo, e aí agora a gente Tá está mudando o lindo, tá mercado, tá lindo. valendo. E você vai buscando pessoas, você vai fortalecendo a sua marca, outras pessoas boas também virão para fazer aquela jornada. E o seu cliente, que é o melhor de tudo, ele vai ver na experiência do cliente
A diferença de um time que realmente ressoa a sua marca é outra coisa. Ah, não tenho a Aí menor a gente dúvida. fala Quando de e a resultados gente percebe, né? potenciais. Inclusive enquanto consumidor, quando você entra numa loja, numa empresa, num hotel, qualquer coisa, você vê aquele funcionário que tá. É muito nítido, aquele que gosta da empresa, que tá ali, que gosta do produto, que gosta do que faz, do que entrega. É muito diferente. Eu só queria Tem que mesmo. fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Mas é que a minha, voltando aqui na questão que a gente até ia começar, e aí eu falei, a gente conversa depois. Como ainda são, principalmente os jovens, tá? Não sei como que você tá enxergando isso, mas é que a impressão que eu tenho é que eles também estão perdidos ainda enquanto o que eu quero, para onde eu vou. Essa ideia, não tem mais essa ideia muito da minha carreira para a vida toda, né? Eu tenho filhos, convivo também com adolescentes, e a gente também, na nossa geração, tem um número muito grande de pessoas mudando a carreira aos 40 anos, aos 45 anos. E a impressão que eu tenho é que quando você pergunta, né, mas então tá, onde você quer chegar? Como que você... A menina chegou para a Carona, me fale um pouco sobre você. Quando eu pergunto, me fala um pouco sobre você, quais são... Tá difícil. Eles não sabem. Eu Eles faço não sempre uma sabem, pergunta assim, na eu seleção fico... que é assim, quem você quer ser daqui a 5 anos? Porque me perguntaram isso há muito tempo atrás e fez muito sentido para mim. Porque daí eu conseguia vislumbrar se aquele trabalho que eu estava procurando fazia parte desta construção dos 5 anos. Se não faz parte, cara, é o quê? Eu estou precisando da grana, pelo pra dinheiro, pagar. que também é ok. Pelo dinheiro, tudo Vou bem, tem hora que trabalhar, precisa. porque Mas eu aí acho que tem... eu pergunto isso para eles e geralmente ninguém sabe me responder. Eu daqui a 5 anos... É a geração. Qual que é a leitura que eu faço? É um dilema geracional, mas percebam que essa geração foi criada por pais que já foram criados por outras gerações. Eu, por exemplo, minha mãe é geração X. Ela veio num boom em que tinha que desbravar, a mulher tinha que ir para o mercado de trabalho, etc e tal. Ela fez uma criação comigo, que foi diferente da criação dos pais dela. Então, esses jovens que hoje estão aqui, eles vêm numa condição em que a gente deixa tudo à mão, porque o digital começou a vir, né, nos anos 2000 para cá. Então, tem acho tudo que à essa é a mão. primeira geração que já é totalmente digital, né? Totalmente Chegou ao digital. mercado, a primeira geração Os pais totalmente digital. colocam dentro de uma bolha, porque você não pode mais ir para a rua porque tem muita violência. Eles não estão preparados para a resiliência, para o não, para saber o que querem. Não se colocam para valorizar as coisas que já conquistaram. E ainda tem um propósito de que dinheiro para eles não faz diferença. Qual é a marca do carro que você quer ter? Eu não quero nem ter carro. Eu provavelmente vou andar de outra forma porque eu quero salvar o mundo. Não é mais ou menos essa leitura que eles fazem? Eles não estão verdade. errados nisso, mas eles têm uma outra concepção de vida. Essas pessoas não sabem o que elas querem daqui a pouco, elas não sabem qual carreira que elas vão fazer, elas podem começar aqui e depois ir para lá. E elas vieram numa bolha para dentro do mercado de trabalho. E salve nós, gestores de RH, que agora tem que gerenciar esse povo todo, junto com um monte de gente, com o povo da geração Ai, X. bem-vinda, você né? compartilha comigo meu desespero. Então, assim, não é fácil. Não é Então, fácil Por isso e... que eu disse, a dinâmica do mercado vai mudar muito nos próximos 10 anos. A gente vai ter que se reinventar. A IA está indo, tomara que ela consiga pegar realmente parte das coisas. E eu acho interessante essa coisa da tecnologia, porque as pessoas falam, não, perdemos postos, não vou ser mais isso. Eu falo com a minha contadora. Daqui a pouco a gente não precisa do contador em si, mas eu vou precisar das suas soft skills, das suas hard skills para analisar. Inteligência de dados, inteligência artificial, pensamento sistêmico, serão as coisas que vão ser importantes em qualquer carreira que possa. E, de repente, não vai ter nenhum rótulo, ou contador, ou administrador. Isso pode não acontecer. As faculdades, eu vou começar a pensar qual unidade curricular eu vou querer e eu vou fazer uma formação de carreira. Mas, no final, eu vou ser médica? De repente, não. Então, assim, tudo está mudando muito rapidamente e a gente tem que ir se adaptando nessa perspectiva. Esse pessoal está vindo com muitas coisas complexas. A gente já tem dificuldade no mercado, o comércio, a gente, né, enquanto instituição, a gente trabalha muito próximo do comércio, então eu entendo muito dessa realidade que vocês trazem aqui. Eu sei que são dores profundas de quem está ali à frente e que tem que fazer tocar um negócio. A gente vai ter isso muito mais. Então, construir uma cultura, construir um investimento em pessoas no que for necessário, né? Porque a gente também vê isso muito no comércio, né? Não, eu não vou treinar porque vai sair para a porta do lado daqui a pouco. Ter uma pessoa destreinada por 3 meses custa prejuízo. muito mais do que você investir numa pessoa por 1 mês. Com certeza. Então, tenhamos isso em mente. Quando a gente pensa... O tem alguns estrago clientes que pode falam- fazer um tem alguns funcionário clientes sem que falam para treinamento. mim, Aprendizado contínuo é muito importante. Até por isso eu gosto de ter essa experiência de empreender fora da advocacia também.
Porque alguns clientes falam assim, você fala isso porque você não está na minha pele. E aí, eu vou te reportar essa dor. Às vezes, quando a gente ouve ou da advogada trabalhista, ou da gestora de recursos humanos, puxa, é isso, é possível, nananana, e eu entendo o que a Glau fala, às vezes, de dizer, eu ainda tenho que fazer isso, aquilo, porque a gente tem uma pressão ainda, a mais do que a pressão de vocês que fazem a Sim. gestão de RH. Porque o empreendedor, o empresário, além de fazer a gestão do seu próprio RH, da sua própria equipe, ainda tem que pagar conta, né? Então, você tem Não é aquela fácil. faca apontada na tua cabeça, no sim. teu pescoço. Então, vai ter dia que você não tá nem aí para ser legal. Não dá, eu tô estressado, eu tô quebrando, eu tô preocupado, Eu o que tô que eu com a vou fazer? fiscalização na minha Eu tô com a porta fiscalização ali. aqui, eu tô negociando aluguel, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então, entende que também é difícil que a gente, às vezes, tenha essa... que o empregador tenha essa... O tempo, a disponibilidade, a energia, porque é isso que você está dizendo, é tempo. É tempo para sentar investido. para conversar com alguém que também não sabe. Vai ser muito desafiador, porque é isso. Porque se eu sento com alguém, às vezes eu tenho conversas ótimas com a minha equipe, aqui entre os meus advogados, a gente senta, conversa, né? Porque você conversa, agrega. Eu aprendo com a Luciana, eu aprendo com a Carol, eu aprendo com a minha equipe, porque tem uma troca. Quando vem, de repente, a geração que está dentro de uma bolha e que estou com a faca no pescoço, um monte de conta para pagar, fiscalização e coisa, e eu sento com alguém para conversar e esse alguém fala: não sei, eu tô analisando, tô pensando, não sei. Você vai tirar carteira? Não, agora eu não vou tirar carteira, porque tirar carteira não é minha prioridade. E ainda você não tem, é que a gente falou no da Dani, a gente não tem o dia de que a gente não tá legal. Esse direito você não tem. Não. Você tem que, como liderança, não, tem que estar legal. Tá Engole o sempre choro, vai, entende o do outro, entende o problema do outro. e Se muda você mesmo falar um tudo. pouquinho mais grossa, poxa vida. Tá ruim, Mas né? o problema está posto, gente. Não vai, não Não vão vai mudar as mudar, características né? das gerações, não vai Não vai mudar o mudar. mercado, o mundo não vai parar para eu poder subir ou descer dele. E a Aí eu gente falo tem isso pra que- Carol. a Eu falo, gente tem gente, que o dar mundo não conta. para pra gente sofrer. Então, assim, quais o mundo são não as soluções? Vamos Quais são buscar as soluções? profissionalizar a nossa gestão. Vamos buscar melhorar os nossos processos para que eu não fique refém somente de A, de B ou de C. Eu gosto Temos que disso, trabalhar, de assim, não sermos reféns. nós temos Agora, numa referências- gestão de pleno emprego, Ainda tá assim você difícil. precisa. Aí você precisa usar as referências de gestão, né? Sei lá, quando a gente estuda, a gente fala de sistema de gestão da qualidade, da Fundação Nacional da Qualidade. E isso, quando eu falo, eu estou falando de coisas que você encontra na internet que você consegue fazer sem necessariamente ter um grande investimento. Ou uma consultoria que te ajude, mas busque profissionalizar os seus processos, mapeá-los, ver aonde a tecnologia, que é um investimento inicial alto, mas que ele se dilui a longo prazo, possa ser um carro-chefe para você ter pessoas analíticas pensando por você, vai precisar fazer, ou então eu vou ter que desistir do sonho de ser empreendedor. Porque dá trabalho ser líder. Ninguém disse que era Sim, fácil. Eu converso sim. muito com a minha liderança. E é para isso. Ninguém Eu disse que era pedi para a fácil. contabilidade desarquivar minha CTPS. Né? Quero virar um empregado. É melhor eu ser pedi. empregado, né? Exato, mas pedi pra Em alguns momentos. tem caminhos a serem feitos. Quando eu profissionalizo a minha gestão, melhoro os meus processos, invisto de alguma forma em consultoria para melhorar, ouço o meu cliente a partir de pesquisa de satisfação para ver onde que a gente pode ser o diferencial, porque isso vai motivar meu time a pensar em coisas diferentes. Ouço a partir da pesquisa de clima o meu time para também entender o que faz sentido para eles dentro de uma equalização. Não estou dizendo que é para entregar tudo e não receber nada. Claro. Mas tem que equalizar isso. Quando eu faço Eles este também precisam movimento, entregar o combinado, que é o que a Luciana está falando. Porque quando não fizerem o combinado, a gente As também. regras claras. As regras são claras de expectativas como. Com alinhadas. certeza. Quando eu penso no aprendizado contínuo, né? Quando a gente fala do lifelong learning, que todo mundo tem que aprender a todo momento, isso é a retórica que existe no mercado. Hoje estamos aprendendo algo, amanhã o mercado me exige, eu tenho que aprender de novo, eu tenho que investir no meu time, eu tenho que investir em mim, eu tenho que investir no meu negócio, eu tenho que melhorar meu processo, eu tenho que trazer a inteligência artificial, eu tenho que pensar em produtos novos que ainda não existiram. Para isso que a gente fala de livre concorrência, é o desafio do mercado. Ele não vai parar, mesmo que a gente tenha E dores. o mercado não fica sempre na mesma. Então, a gente tem que se Nunca. preparar para cada Sim. momento de desafio. Agora, o desafio é o plano emprego. Daqui a pouco, o desafio tem épocas que é
fila na porta da empresa procurando. E aí a gente tem outro desafio, né? Como lidar com as pessoas numa situação tão complicada e querendo ali apoiar todo mundo e acaba, às vezes, inchando demais a folha e chamando gente para dentro demais. Então, cada vez é um desafio. Eu acho que é isso, né? Se preparar para ir lidando com eles e não tem. Eu gosto da Não ideia tem de que como a ser gente tem sempre que estar bom ou sempre aprendendo. e não tem como Sim. ser sempre bom ou sempre ruim, né? A vida do empreendedor, do empregador, assim como é do empregado também, é cada dia uma luta e É uma vivência, um degrau que se sobe e assim a gente vai vivendo. Mas como líder de pessoas nas nossas empresas e tudo, eu vou dizer, e até para deixar a minha mensagem final aqui, quero que vocês também deixem de Gente, vocês. passa rápido, né? demais. Rapidão, né? Mas para deixar a minha mensagem final, vou dizer para vocês: vale a pena liderar e acreditar em pessoas, né? Porque é isso que você disse, a gente faz amigos. Dani, não tá dando para mim essa coisa de não somos De não uma família. misturar com a família. Assim, a gente faz amigos, a gente faz parceiros para uma vida toda. A gente se orgulha das a gente se histórias. Eu tenho orgulha. algumas histórias de Histórias funcionários conectadas, que eu Se você que eu fizer falo, boas gente, relações, a Luciana é uma boa relação que eu fiz no mercado de trabalho. A gente, há quase 25 anos, trabalhou juntas, numa verdade. posição que ela poderia ter se valido da superioridade dela com relação a mim. Hoje somos colegas de escritório. Então, assim, essas relações é o que faz valer. Eu continuo acreditando. Meu staff está aqui maravilhoso. Já, eu que fiz o nome dele, tá? Eu fiz o nome dele aqui no marketing, porque era estoquista. A história está conectada, hein? Fiz. E agora em todos os nossos negócios, ele tá o quê? Multitarefa, porque comigo ele aprendeu a ser multitarefa mesmo, né, Lucas? A gente chuta a bola, pega, corta a grama do gol. Eu já tenho a pinta impressão de que a coisa. gente vai Então, cada são vez relações mais. incríveis, que só o empreendedorismo e a liderança poderiam me trazer, e eu não abro mão. E Então, pessoas inteligentes sabem aproveitar as oportunidades. É verdade. No caso, o Lucas, né, Lucas? Ai, o Lucas está aqui de expectativa hoje. De E, espectador. e relações genuínas realmente geram frutos muito Não é? poderosos. Então, Exato. A gente aprende, Eu- constrói-se pontes, legados. Isso é muito importante também, porque a gente veio ao mundo por uma causa. E sair deste mundo sem saber que realmente a gente fez a diferença, eu não quero levar isso para mim na minha lápide. Ah, eu não também sei vocês. não. Eu também não. Eu quero sair acreditando nessa gestão socialmente responsável que eu acredito, que eu estudo, que eu tento aplicar E que a gente está exatamente trazendo aqui para isso, para a gente levar este conhecimento e que não é fácil dividir as dores e as emoções com quem está Exato. nos ouvindo, que às vezes se sente também abandonado, perdido, porque as dificuldades são para todos, né? Para todos os lados, até para os empregadores e para os empregados também. E quando a gente abre o debate, acho que já é o primeiro passo para dizer: eu reconheço as nossas diferenças, eu sei que temos expectativas diferentes, mas senta aqui, eu estou tentando aprender. Eu gosto Exato. muito disso. Quando eu escuto você falando ou quando a gente troca uma ideia, eu penso: eu posso melhorar nisso, eu posso avançar aqui, porque eu também não vou abrir mão do meu sonho, que é a minha empresa, que é o meu sonho, que é... vamos junto enquanto fizer sentido. Vamos Agora que não junto fizer enquanto sentido, mas tenhamos dignidade. Isso pode acabar Exato. com dignidade ou sem dignidade. Tanto do lado do empregador, que o mínimo que se espera é que cumpra, no mínimo, a lei. Lógico. No mínimo, para começar, senão nada disso. Faz não sentido. adianta ter um discurso lindo se você não cumprir a sua obrigação Fica lá na legal. parede, como ela disse, né? Você É. ter qualquer papel, documento, ai, minha missão, minha visão, meu Você negócio. cumpre o você tem teu, uma eu cultura cumpro o tóxica. meu e a gente vai seguir dignamente para outro encontro num outro momento, né? Exato. Quero agradecer demais, Michele, quero agradecer muito, Luciana, por ter trazido a nossa convidada e organizado o nosso tema, o nosso papo desse... Foi ótimo. Foi desse uma episódio. delícia. Eu Foi queria ótimo. ficar aqui. Eu Vamos amo, encerrar, mas a eu gente pode amo. continuar a consultoria com A a Luciana. Luciana já vai sair ali e ver um próximo tema Pra Michele pra voltar. Michele de novo, gente. Vamos Super colocar... top, adoro. Vamos colocar aqui o @, tá? A Stephanie já pega o orçamento da consultoria também. E obrigada. Obrigada de obrigada. coração por ser uma entusiasta dessa gestão de pessoas tão contemporânea. Obrigada, muito viu? obrigada. Obrigada pelo por ter convite. vindo. Então, até o nosso próximo. Para Até tudo tem logo. conversa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.